Palavra de vida eterna, hoje dia 9 de agosto, quinta-feira, palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós temos uma pergunta hoje fundamental: quem é Jesus? A identidade de Jesus. Jesus hoje chega diretamente para você e pergunta: quem sou eu para você? É importante porque a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, a identidade de Jesus, nós vamos descobrindo também a nossa identidade enquanto cristãos. A partir do momento que vamos tendo esse encontro com Jesus, nós vamos conhecendo, e aí nós vamos descobrindo também o sentido da nossa vida. E aqui hoje nós temos a presença de Pedro. É interessante, porque dá essa impressão que há uma contradição. Ao mesmo tempo em que Jesus confia o encargo das chaves do reino, né, dos céus para Pedro, por outro lado, ao mesmo tempo ele depois vai dizer que Pedro é uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens, né? Aqui dá essa impressão, né? Essa contradição. Como é isso? Pedro é um ser humano. Eu sou um ser humano. Você é um ser humano. Muitas vezes nós temos propósitos, mas nem sempre conseguimos. Muitas vezes deixamos-nos levar pelos nossos impulsos. Somos fracos, pequenos. Mas, por outro lado, Deus nos capacita. Deus nos concede a graça. Tanto é que quando Pedro responde: tu és o Messias, filho do Deus vivo, Jesus fala: não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Não é? Então, vem do alto, é graça também. Deus nos concede a graça. Não é? Nós somos humanos, mas capacitados pela graça de Deus. Então é importante hoje perceber, é a partir da sua pequenez, da sua fraqueza, né? Das suas limitações, das suas misérias, que Deus faz acontecer. Basta abrir, né, o seu coração, basta dizer o sim, basta ter coragem para enfrentar, para assumir a fé e caminhar. E pode ter certeza que Deus vai estar sempre com você. Deus vai estar sempre com você. Então que esse encontro com Jesus diário
possa também criar essa sintonia, de modo que eu também vou pensando mais as coisas de Deus, né? Essas coisas dos homens é justamente aquilo que nos leva, que nos tira do caminho, né? Aquilo que nos tira do caminho de Deus. Às vezes os nossos impulsos, as nossas paixões, né, desordenadas, os nossos pecados. Então, que hoje nós possamos, né, buscar cada vez mais esse encontro pessoal com Jesus, abrir o nosso coração. Abra o seu coração e permita que a graça de Deus entre e faça aquilo que é desejo de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.